Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Biologia mais biologia na sua vida. Hoje vamos resolver a questão de número 46 da prova rosa do ano de 2013, no quesito Ciências da Natureza e suas tecnologias. Vamos nessa? Para a identificação de um rapaz vítima de acidente, fragmentos de tecidos foram retirados e submetidos à extração do DNA nuclear. Então está dizendo que está tirando o DNA do núcleo do rapaz, aliás, do núcleo das células do rapaz, para comparação com o DNA disponível dos possíveis familiares. Então aí eles avaliaram o DNA também do pai dele, do avô materno dele, tá? Da avó materna, do filho dele e da filha dele. Continuando. Como o teste com o DNA nuclear não foi conclusivo, os peritos optaram por usar também o DNA mitocondrial para dirimir dúvidas. Então o DNA que foi retirado do núcleo dele não foi suficiente para poder decidir ou definir se ele realmente era a pessoa quem eles estavam tentando identificar, né? Então o que acontece? Eles foram atrás do DNA mitocondrial. Então a gente já começa a observar que essa é uma questão que trata de organelas. Você vai ter que saber a função das organelas, basicamente é o estudo das células, que é a citologia. Nesse caso, está falando da mitocôndria, né? O DNA mitocondrial. Bom, as células dos seres que são considerados eucariontes, que são as células mais complexas, que têm uma estrutura que a gente chama de núcleo, e outras organelas e outras estruturas também, dentre essas todas que a gente vai ter nos animais, a única organela que vai ter DNA é a mitocôndria, tá certo? É claro, depois do núcleo. Então, o DNA principal estará no núcleo e as mitocôndrias, elas possuem também DNA, tá certo? As outras organelas não, mas a mitocôndria sim. O que é que acontece? Para identificar o corpo, os peritos devem verificar se há homologia entre o DNA mitocondrial do rapaz e o DNA mitocondrial do. Então ele quer saber com quem ele deve comparar, né? Com que indivíduo ele deve comparar o DNA mitocondrial, tá certo? Do rapaz. Será com o pai dele, será com um filho, com a filha, com a avó materna ou com o avô materno. O DNA mitocondrial, pessoal, ele só pode ser passado da mãe para os filhos, tá bom? Então, o pai, ele não vai participar com o DNA mitocondrial, ele vai participar com o DNA do núcleo dele, tá? Então, quando o espermatozoide ele é doado, o espermatozoide vai carregar 23 moléculas de DNA do pai. E as mães, né, o óvulo da mãe vai carregar as 23 moléculas de DNA dela, mais DNA mitocondrial, tá certo? Por que o pai não vai doar? O que acontece? As mitocôndrias, elas servem para gerar energia, e elas se concentram, nesse caso, na cauda do espermatozoide, e para poder gerar energia para a cauda chacoalhar e o espermatozoide conseguir nadar, não é, até o óvulo. O que é que acontece? Quando ele finalmente consegue chegar ao óvulo, que consegue fecundar, a cauda ela não entra, ela não vai penetrar, tá certo? Ou seja, o DNA mitocondrial, que seria do pai, foi perdido. Sendo assim, apenas aquele óvulo da mãe vai conter o DNA mitocondrial. Tranquilo? Então a gente tem que buscar aqui a informação de alguma mulher, tá certo? Da família. O pai não pode ser, porque a gente sabe que o DNA mitocondrial do pai já fica de fora. O filho também não pode ser. Esse filho, no máximo, vai ter o DNA mitocondrial da mulher e não dele. Então, não tem como ele comparar o DNA mitocondrial do filho. Da filha também não, porque ele não vai doar DNA mitocondrial para a filha. A avó materna, aí sim a gente tem a nossa resposta, tá? Por que a avó materna? A avó materna passou o DNA mitocondrial dela para a mãe dele, tá certo? A mãe desse rapaz. E a mãe desse rapaz passou o DNA mitocondrial dela para ele, certo? Então, o DNA ele vai passando de uma geração para outra, sendo, portanto, a letra D correta. Na letra E tem o avô materno. Mais uma vez, o homem ele não consegue passar DNA mitocondrial, sendo, portanto, a letra D a correta. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado, espero que isso ajude vocês de alguma forma. Até a próxima!